Bom, a reflexão de hoje será em Marcos, capítulo 2, a partir ali do versículo 1. Então, te convido aí a abrir a sua Bíblia para a gente fazer a leitura desse trecho aí do Evangelho, conforme nos registrou o evangelista Marcos, o registro mais antigo aí da biografia de Cristo Jesus. E farei a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Até aqui a nossa leitura. Deus querido, a gente leu a sua palavra e nós precisamos, Pai, do auxílio do teu Espírito Santo para falar com a gente, trabalhar em nossos corações. Então, que o Senhor esteja conosco nesse período de reflexão e participe conosco, Deus, trabalhando em nossos corações, abrindo o nosso entendimento e nos ajudando a viver de acordo com a sua vontade, em resposta ao que o Senhor tem revelado a nós nas suas escrituras, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, então. Bom, se você já leu o Evangelho de Marcos, e eu sei que tem um grupo de pessoas aí que está caminhando aí, estudando esse Evangelho, batendo um papo a respeito do Evangelho de Marcos, você viu que esse grupo, a multidão, ele começou a se formar ainda no capítulo 1, lá no capítulo 1, versículo 32, por causa das curas, dos milagres, dos sinais que Jesus Cristo estava realizando no meio da sociedade. A galera começava a vir em peso atrás dele, estavam atrás de ver o que ele estava ensinando e principalmente o que ele estava fazendo. Eles queriam ver com os próprios olhos os milagres, os sinais, as coisas maravilhosas ensinadas e praticadas por Jesus Cristo. Então, em algumas regiões ele começou a ficar muito famoso, era só ele chegar por lá que a multidão corria para tentar se encontrar com Jesus Cristo. E é isso que o nosso texto começa falando aqui, que Jesus está entrando ali novamente em Cafarnaum e a galera chega em cima dele, fecha onde ele está. Eles tinham uma prática nessa época que para a gente seria talvez um pouco mais estranha. Vamos dizer assim que é aquela prática de cidade pequena. Lá era assim, as casas não tinha tanto essa ideia dessa privacidade toda que nós temos aqui. E era muito comum as pessoas entrarem nas casas uma das outras para bater um papo, para colocar, né, as ideias em dia, para pedir alguma coisa emprestada, ver como que estavam as coisas da vida. E um sinal de que aquela casa estava aberta para receber qualquer pessoa que estivesse passando por ali, era a porta aberta. Então, você podia deixar a porta da sua casa aberta, algumas nem tinham quintal, né, já ficavam ali à rua praticamente. Se você estava passando e via a porta aberta, falava, bom, vamos chegar, vamos entrar, né, vamos ter um papo com quem mora ali.
Então, esse acesso todo era muito tranquilo. E Jesus está andando ali para o Cafarnaum, provavelmente encontrando uma dessas casas com suas portas abertas, fala, vou entrar para bater um papo com a família ali, e o pessoal descobre que Jesus Cristo está lá. E não dá outra. O pessoal começa a juntar e vai correndo o burburinho ali pela cidade, pela rua, vizinho, você não sabe quem está ali, Jesus Cristo, e começa a compartilhar com um, é aquele que faz milagres, é aquele que faz sinais, ele está ensinando sobre Deus, então começa aquela multidão correr para aquela casa em top, tem gente pela janela, tem gente saindo por tudo quanto é canto. É claro que os escribas, né, que ficavam verificando tudo que era falado, não ia perder a oportunidade de ouvir o que esse homem, que agita a multidão, estava ensinando. Então, eles também chegam lá, pega até talvez os melhores lugares, né, usando a sua carteirada, né, com licença, eu venho aqui para ouvir esse homem falar, né, já se assenta ali no seu cantinho, para poder observar com cautela o que Jesus Cristo estava ensinando. E com todo esse tumulto, ninguém mais conseguindo chegar, talvez já alguns metros longe da casa, com dificuldade para passar, vem um grupo de pessoas, um grupo de amigos, todos empolgados, carregando, 4 deles carregando ali, né, nos seus braços, um amigo que era paralítico, que não conseguia andar. Naquela esperança de que, se conseguissem chegar perto de Jesus e apresentar o seu amigo, Jesus saberia o que tinha que fazer, estava tudo pronto. Eles só tinham que chegar até Jesus e, com certeza, aquele homem maravilhoso que ensina coisas incríveis e que faz coisas incríveis, daria um jeito ali na história daquele amigo. E lá estão eles, então, chegando aquele grupo de amigos e se já é difícil chegar com um só, passar no meio da multidão, imagina em grupo. E imagina aqueles 4 ainda que estavam carregando o amigo que era paralítico, né? Não tem como passar, não tem por onde ir, não tem uma abertura. E eles vão dando um jeito e observam que só tem um caminho. O telhado, o terraço. Naquela época, as casas eram construídas assim, tinham as suas paredes, tinham os seus pilares, algumas brechas ali de 1 a 2 metros entre um pilar e o outro, e eles fechavam com alguns materiais para fazer ali o que seria o telhado, né? Algo que seria fácil até de ser removido e até de ser recolocado, manutenção tranquila, né? Então, eles sobem com esse amigo no eirado, sobem lá, dão aquela olhada, olha, Jesus está naquele cômodo ali, então eles se arrumam lá, passando pelos pilares, andando pelas paredes, e conseguem abrir o buraco e descem o amigo aos pés de Jesus, bem na frente onde Jesus está. Eu imagino Jesus Cristo olhando isso, né? Ele lá ensinando, explicando as escrituras, daqui a pouco ele olha para cima e um ser sendo descido na frente dele na maca, né? Paralítico e sendo apresentado diante dele, assim, ó, descendo ali na esteira, fala, ué, o que está acontecendo, né? E Jesus olha aquela cena, vê imagina aquela galera do lado de fora gritando, deu certo, conseguimos! E os amigos felizes no telhado, lá segurando a corda, falando, não demora muito para descer, que eu não sei quanto tempo eu aguento, e desce Jesus observando tudo aquilo. O texto fala para a gente que Jesus viu a fé. Jesus pôde ver na atitude daquelas pessoas que eles realmente confiavam, que quando aquele amigo chegasse diante dele, o problema daquele homem seria resolvido. Então Jesus solta uma frase que é algo incrível de ser ouvido, mas que gerou uma grande confusão. Jesus diz para aquele homem, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí começa um grande burburinho, o pessoal começa a falar, mas como assim os seus pecados estão perdoados? Quem que esse homem pensa que é para poder falar uma coisa dessa? Isso é blasfêmia, apenas Deus pode perdoar pecados. Bom, se você já leu ali um pouco do Antigo Testamento, você vai ver alguns homens que observaram alguns comportamentos, como o do profeta Natan, ele olhou para o homem e falou, olhou para o rei de Israel, né? Falou, olha, esse é o comportamento que Deus esperava de você, o seu pecado está perdoado. Então, poderia ser apenas Jesus constatando que aquela atitude estava mostrando alguém que estava recebendo o perdão de Deus, né? Os pecados estariam sendo perdoados, mas eles sabiam que não era apenas isso, não era apenas um homem dizendo o que Deus disse ou proclamando uma ideia de Deus, ele estava acreditando àquela pessoa a inocência dos seus pecados, ele estava atribuindo àquela pessoa que os pecados que ela tinha estavam perdoados.
Isso era inadmissível, apenas Deus pode perdoar pecados. E talvez a gente até se estranhe um pouco e pense, mas olha, eu não sei, eu acho que os amigos ficaram frustrados, né? Porque tá descendo aquele trabalho todo para descer um amigo paralítico na frente de Jesus. Eu acho que a frase que os amigos estavam querendo ouvir era, olha, levanta e anda. E vem a frase, estão perdoados os teus pecados? Naquela época, principalmente ali para o povo judeu, o pecado e a doença eram coisas muito amarradas. Tanto que eles achavam que se alguém tinha uma doença, algum pecado havia sido cometido, algum mal a Deus aquela pessoa fez, algum ato de desobediência, alguma coisa ela fez. Então, quando eles escutam que Jesus está falando que os pecados daquele homem está perdoado, eles também estão associando, uau, era isso. Jesus está resolvendo o problema dele de verdade, mas não apenas o problema físico dele, o problema espiritual dele. Jesus está perdoando, está resolvendo aquela inimizade que existe entre aquele homem e Deus, e que os judeus da época associavam que, olha, o reflexo dessa inimizade com Deus são essas doenças físicas, né, essas doenças da alma, né? Então, eles sabiam que tinha algo mais ali por trás daquele perdoados estão os teus pecados. Provavelmente, como uma coisa junto desse perdão, viria também a restauração desse amigo. Mas isso gera aquele burburinho todo ali entre os escribas, e eles falam, inadmissível, isso não pode acontecer. Jesus, observando isso, fala, ué, mas como assim? Por que vocês estão tão agitados? Por que vocês se preocupam tanto com isso? Vocês não estão acreditando que eu posso perdoar pecados? É isso? Talvez no coração dele surgiu aquilo, né? Bom, falar que pode perdoar o pecado, até eu, né? Tipo, falar da boca para fora, qualquer um pode fazer. E, afinal de contas, dentro dessa fala, como alguém poderia atestar de que aqueles pecados foram perdoados? Falar da boca para fora, qualquer um fala. Esse homem não pode fazer isso, isso é blasfêmia, isso não tem fundamento, isso não funciona, não é desse jeito. Então, Jesus vai trazer ali agora para aqueles homens incrédulos a validação daquilo que ele disse. Falou, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados? Ou levante e anda? Uma leitura assim, rápida, iria pensar, bom, é bem mais fácil falar os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque a gente não tem como avaliar isso, né, se teve efeito ou não, de uma forma imediata. Às vezes os pecados foram perdoados, mas não tem como saber o que mudou. Agora, se Jesus falar levante e anda, alguma coisa tem que ter acontecido, né? Não dá para você fingir uma cura, né? Não dá para você falar alguém que não consegue andar e ele foi curado e não está andando, né? Então, Jesus, observando isso, fala, então, olha, então vamos resolver isso agora, né? E diz para aquele homem, levanta e anda. Eis aí a prova de que os seus pecados estão perdoados, porque eu tenho autoridade, tanto para curar, como para perdoar pecados. E aquele homem levanta e sai andando, e provavelmente é dia de festa entre aqueles amigos, né? Eles saem dali, vão passar um café gostoso, fazer uma celebração maravilhosa, porque aquele amigo teve os problemas da sua vida resolvidos, né? Isso é muito legal. E a gente vive dias bem difíceis, né? Atualmente, a gente vê que uma multidão de pessoas tem se aglomerado em alguns locais, né? Nós sabemos isso quando nós olhamos para os registros aí dos nossos hospitais. O número de pessoas que estão ali amontoados aos hospitais, esperando algum tipo de atendimento, esperando algum tipo de tratamento, esse é um número muito grande. As pessoas estão indo até o hospital porque é exatamente ali onde elas serão tratadas dos seus males, né? Da dificuldade que vivem, por causa do Covid e de outras dificuldades de saúde também. A demanda é demais, e os médicos, as equipes estão tendo dificuldade, tendo que usar de criatividade para conseguir resolver e cuidar dessas pessoas. Quando a gente precisa de algum tipo de cuidado, quando a gente precisa de algum tipo de atenção, a gente corre para lá, a gente corre para cuidar. Mas os hospitais estão incumbidos de trazer essa cura física para essa doença terrível que tem assolado a nossa sociedade, né? Assolado para fora do Brasil, né? Assolado o mundo. É o trabalho deles. Mas eles não conseguem oferecer uma outra coisa, que é extremamente importante, mesmo nesse período que a gente vive, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a convicção de que as coisas vão dar certo,
Porque embora algumas pessoas estejam até mesmo sendo atendidas, né, eu tenho conseguido o privilégio de estar sendo atendido em algum hospital, muitas vezes ainda gera no seu coração a incerteza, a insegurança, a preocupação, a paz que vai para além da circunstância. Isso não tem equipe médica alguma que pode oferecer. E quando eu olho para o texto, uma das coisas que me chama muita atenção, além do cuidado de Jesus Cristo com aquele homem que se preocupa e que se envolve com a vida dele, é esse grupo de amigos. Esse grupo de amigos muito improvável, né, que chega numa situação impossível e que faz de tudo para tentar cuidar daquele outro amigo que era paralítico. Falou, olha, essa é a oportunidade. Vai que Jesus sai da cidade e não volta mais, a gente não pode perder essa oportunidade. Eles dão um jeito, né, se organizam para que o amigo possa ser cuidado. Esse grupo de amigos me chama a atenção. E a atitude deles também chamou a atenção de Jesus Cristo, como a gente viu ali no versículo 5. Porque eles usaram de tudo que estava à disposição deles para apresentar aquele amigo diante de Jesus Cristo, para que ele pudesse ser cuidado, para que ele pudesse ser transformado, para que a esperança crescesse novamente no coração dele. E ele recebe esse presente maravilhoso que é o perdão dos seus pecados. Eu acho que no nosso meio aqui, eu não sei quantos teriam conhecimentos técnicos aí para algum cuidado médico nessa área da pandemia que a gente tem vivido, né? Mas nós temos vários amigos próximos que têm passado por dificuldade nessa área e em outras áreas também. A gente talvez tenha até a vontade de fazer alguma coisa, né? De poder se envolver, mas a pandemia exige da gente também o isolamento, o distanciamento. Prova disso é a gente aqui fazendo o nosso culto, ouvindo a palavra através de uma transmissão online. Pessoas que precisariam de um abraço para poder receber um pouquinho do calor, da nossa alegria, da nossa demonstração de carinho, não podem ser abraçadas. Pessoas que a gente não pensaria duas vezes para carregar, né? Vamos cruzar a cidade para levar onde precisa, que não podem receber esse tipo de contato, onde a gente não consegue demonstrar como a gente gostaria, o nosso cuidado, o nosso afeto, o nosso carinho. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente, como corpo de Cristo, né, pode fazer? Lendo esse texto, olhando o comportamento desses amigos, eu penso um pouco na minha vida e acho que seria legal a gente pensar um pouco a respeito disso. O que a gente pode fazer para que as pessoas que têm passado por algum tipo de dificuldade possam experimentar dessa maravilha de ter uma paz, de ter Cristo intervindo nas suas vidas? Apresentá-las diante de Cristo. Apresentá-las diante de Cristo. E a gente pode fazer isso de várias formas, mesmo que remotamente nesse período, né? A gente tem feito um movimento constante de oração pelas pessoas, apresentando a vida dos nossos amigos e amigas diante de Jesus, colocando a situação delas diante de Cristo. E nós fazemos isso porque se alguém sabe o que tem que ser feito, qual o melhor procedimento, o que a pessoa realmente precisa, para além dos médicos, para além de todo o tratamento, é Deus. E Deus é quem pode providenciar tanto o conhecimento para o tratamento, como algum mover sobrenatural, como uma paz que vai para além da nossa compreensão, onde a pessoa, mesmo no meio da sua aflição, consegue compreender que Deus está com ela, e isso gera paz no coração dela, diminui a sua preocupação, diminui um pouco a sua ansiedade. A oração tem todo esse poder, onde nós apresentamos os nossos amigos diante de Cristo, e sabemos que Cristo vai fazer o que é de melhor para ela. E algumas pessoas que não são nossos irmãos na fé, além de lidar com as preocupações econômicas ou na área da saúde que a gente vive atualmente, ainda não contam com a esperança de terem os seus pecados perdoados, ou seja, desfrutarem ali daquela presença de Cristo, do cuidado, da presença consoladora do Espírito Santo. O que fica para mim e para você também é essa tarefa. A gente quer muito cuidar das pessoas, a gente quer muito prestar algum tipo de assistência. Entre aqueles nossos amigos e amigas que não conhecem a Cristo Jesus, o melhor que nós podemos fazer é apresentá-las a Cristo. É levá-las até Jesus Cristo. Na certeza de que Cristo vai oferecer para aquela pessoa o que ela precisa. A gente talvez possa talvez ser movido aí como aqueles amigos, né? Talvez falando, olha, com certeza ele vai ter a cura física, né? Mas o que há de melhor que uma pessoa pode receber
é o perdão dos seus pecados. Isso é muito legal. Eu lembro muito da história da tia do meu primo, o Samuel. Ele tinha uma tia que tinha nascido com uma paralisia cerebral, ela era bem debilitada e tinha muita dificuldade era cadeirante, mobilidade, e ela passou a vida inteira, até acho que 20 e poucos anos, orando para que Cristo a curasse, para que ela pudesse ter a saúde dela restaurada, né? Mas o quadro dela se agravou bastante, e ela pegou uma doença, não conseguiu, não estava respondendo direito ao tratamento, né? Ela estava muito mal, e aí foram bater um papo com ela, conversar com ela, e ela comentou a respeito disso, falou, olha, eu passei a vida inteira pedindo para Deus me curar dessa doença, né? Mas ele não precisou me curar dessa doença para que eu acreditasse que ele existe. E o melhor que eu tinha para receber, que foi o perdão de Cristo Jesus, eu já recebi. Então, hoje eu sei que eu posso não ir muito longe, mas eu sei que a minha vida vai para além desses dias que eu tenho passado aqui. Muito em breve eu vou estar com Jesus Cristo, com outro corpo, de uma outra forma, vivendo como eu deveria viver mesmo, né? Como ele me criou para ser, né? Essa compreensão, essa paz presente mesmo no meio da tribulação, e no caso dela, até eminente a morte, né? Essa tranquilidade para lidar com algo tão difícil, tão pesado, apenas o Espírito Santo pode dar. Apenas uma pessoa que está consciente de que está diante de Cristo pode desfrutar. E se tem algo que a gente deveria se preocupar em promover e compartilhar, é isso, apresentar os nossos amigos, os nossos queridos diante de Jesus Cristo. Então, isso leva a gente a ser um grupo bem ativo nesse período, mesmo com o distanciamento. Usar das tecnologias, usar da criatividade do que a gente tem para levar as pessoas que nós amamos, que nós queremos cuidar, que nós queremos bem, para perto de Cristo, para que elas possam desfrutar do cuidado de Jesus. E o melhor que ela pode receber é o perdão dos seus pecados. Junto com isso, esperança para a vida, uma vida completamente transformada em Cristo, e até mesmo lidar com os momentos mais críticos da vida de uma perspectiva completamente diferente. Então, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo nos capacite a fazer isso, a dar esse passo de fé, a crer de todo o nosso coração de que Cristo pode cuidar daquelas pessoas que nós amamos, seja através, né, de uma ação sobrenatural com seu poder, como a gente sabe que ele pode fazer, ou seja através do fortalecimento espiritual, do perdão dos pecados, do renovo do ânimo, da esperança nos momentos mais difíceis da vida. Quem sabe o que a pessoa precisa é Cristo. A gente não está aqui para decidir como Cristo vai agir. O nosso papel é levar as pessoas até Jesus, e Cristo sabe o que tem que fazer. Ele sabe o que é melhor, né? Então, que o Espírito Santo nos ajude nesse sentido. Quero te convidar a baixar sua cabeça e passar um tempo aí refletindo a respeito disso. Pense em algumas pessoas que são queridas para você e que talvez esteja passando por um momento de dificuldade. Pessoas que talvez conheçam a Jesus, pessoas que talvez não conheçam a Jesus, não tenham um relacionamento com Cristo. Apresente essas pessoas diante de Cristo em oração. E pense também em como você vai usar das tecnologias que nós temos para levar essa pessoa também diante de Cristo Jesus. Deus querido, muitas vezes nós passamos por situações da nossa vida onde nós não sabemos como lidar, não sabemos o que fazer, não sabemos muitas vezes para onde correr, nos sentimos desnorteados, nos sentimos desorientados.
E talvez, igual na narrativa que nós lemos aqui em Marcos, muitas pessoas ali estavam desesperadas e sem saber o que fazer também nesse momento da vida delas. Mas quando Jesus Cristo pisa naquela cidade, chega para eles um raio de esperança, uma expectativa de um momento diferente na vida deles, e eles correm para Jesus e não dá outra. Através da sua palavra, Jesus consola, Jesus ensina, Jesus exorta. Através das suas atitudes, Jesus cura, Jesus muda a vida daquelas pessoas. E no nosso dia, Deus, atualmente é assim também. Porque Cristo está vivo, e Cristo está entre nós. E Cristo continua sendo essa pessoa que se importa, que ama, que se preocupa. Cristo continua sendo o Deus que perdoa, o Deus que tem poder para perdoar pecados e transformar a nossa vida. Deus, nesses momentos difíceis, ajude-nos a lembrar que Cristo está conosco, que Cristo se apresenta disponível para ser buscado. Ajude-nos, ó Deus, a se achegar a Cristo e encontrar nele essas palavras de esperança, de renovo, de fortalecimento. E ajude-nos, ó Deus, a ter esse comportamento desse grupo de amigos que levaram até Cristo, essa pessoa que precisa tanto de um cuidado, de uma atenção, que apenas Cristo pode oferecer. Ajuda a gente a levar também os nossos amigos, Pai, familiares, pessoas que nos são queridas, levá-los até Cristo Jesus e crer de todo o nosso coração que Cristo vai fazer o que há de melhor para a vida dela. Ajuda a gente com a criatividade, com o que fazer, como fazer isso nesse período de isolamento e distanciamento social, mas não nos permita, Deus, ficarmos apáticos, o que seria, no nosso caso, um sinal de incredulidade, Deus, porque se nós não estamos nos organizando para levar pessoas até Jesus, muitas vezes a gente pode estar duvidando de que Cristo pode fazer alguma coisa. Mas a sua palavra e as nossas vidas são testemunhas de que Cristo está vivo, e que Cristo ainda salva, de que Cristo ainda transforma, de que Cristo ainda perdoa pecados, Pai. Então, esteja conosco, Pai. Aumenta-nos a fé quando nos faltar fé, trabalhe em nossos corações e use as nossas vidas para cuidar da vida de outras pessoas também, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, é um período crítico que a gente vai entrando, né? Mais uma vez, um momento difícil na sociedade, mas que não pode ser um momento de apatia, que não pode ser um momento de ficarmos parados. Mais do que nunca, pessoas estão por aí precisando de uma mensagem de esperança, precisando entender que o que elas precisam pode ser oferecido através de um encontro com Cristo Jesus. Nós conhecemos Jesus, então é nosso papel, nossa responsabilidade se organizar nesse movimento. Mas não conseguiremos fazer isso se o próprio Deus não for conosco, nos animando no meio desses momentos difíceis também, nos fortalecendo, nos orientando, como Ele sempre fez com o seu povo. É por isso que eu rogo que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós, usando as nossas vidas, nos capacitando a ser pessoas que cuidam de outras pessoas, levando elas até Cristo Jesus. Amém.